Não, gente. Aquilo que Deus fizer na tua vida hoje, da forma que Deus fizer na tua vida hoje, glorifica. Glória a Deus. Agradece. Começa a receber a tua vitória desde já. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos combinados? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Essa semana eu estava perguntando, Deus, e aí? Glória a Deus. O que é que a gente vai falar hoje? O que o Senhor quer essa semana? E uma das coisas que eu estava analisando e conversando com Deus, eu estava dizendo, Deus, o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, o que o Senhor faz? E eu comecei a ver os milagres de Jesus Cristo. E eu comecei a ver que todos os milagres eram coisas que aos olhos dos homens eram impossíveis. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas, aos olhos dos homens também é impossível. Os milagres, eles acontecem para a manifestação da glória de Deus, para que Deus possa mostrar, através do seu Espírito Santo, que Ele cura ainda, que Ele opera maravilhas, amém? Que Ele liberta. E muitas vezes a gente diz assim, poxa, era só naquela época. E quando Deus começou a falar comigo sobre essa passagem, eu comecei a ver que Deus manifesta a sua glória até para o ímpio, para que as pessoas consigam entender que Ele é Deus. E muitas vezes a pessoa diz assim, mas aquela pessoa foi abençoada por quê? Porque existe um propósito. Aqui existe um propósito. Vamos ler? Todos acharam? 2 Reis, capítulo número 5, versículo de número 1 em diante. Eu vou ler até o número 8. Não, Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa das suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à patroa, quem dera que o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu, vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia, no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que eu te enviei o meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando, por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Envia a mim e saberá em verdade que há profeta em Israel. Naamã, com os seus cavalos e com seus carros, parou na entrada da casa de Eliseu. Então ele mandou um mensageiro dizer-te, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restituída e ficará limpa. Senhor meu Deus, nós te louvamos nessa noite porque sabemos que o Senhor é Deus. Nós te louvamos porque sabemos que a tua palavra ela vem direto do trono. Deus, nós te louvamos porque nós sabemos que tem pessoas que aqui estão, que acreditam em ti e que sabem que o Senhor nessa noite vai operar nas coisas. Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor nos use com poder, o Senhor nos use com autoridade, Deus, para que a tua palavra, através do teu Santo Espírito, ela seja ministrada nessa noite para a glória do teu nome,
Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que eu acho interessante nesse homem chamado Naamã é a questão de que a Bíblia ressalta que ele era um homem importante, que ele era um homem que estava numa posição muito elevada e que ele estava apenas abaixo do rei da Síria. Era um homem que tinha vencido diversas guerras, que tinha conquistado diversos países e que tinha feito coisas extraordinárias. Mas era um homem que uma doença estava debilitando ele, acabando com a vida dele. Uma doença que não tinha cura. Uma doença que no povo de Israel, quando acontecia, eles eram excluídos. Eles não podiam ter contato com a sociedade. Eles eram colocados para fora do mundo. E aquele homem estava passando pelaquela situação. E eu imagino que de alguma forma ele gastou todos os seus bens, tudo aquilo que ele podia gastar, porque ele tinha muito dinheiro. Ele gastou, mas ele não conseguiu encontrar a cura. Acredito que ele foi em todos os médicos. Acredito que ele foi nos melhores médicos. Sabe, irmão? Muitas vezes a gente faz de tudo que é preciso para ser curado de alguma enfermidade. A gente faz de tudo que é preciso para resolver uma situação, um problema. E muitas vezes a gente não consegue e entra em desespero. Muitas vezes a gente não consegue e diz assim: meu Deus, por que é que isso está acontecendo comigo? Mas não vai na fonte. A Bíblia diz que numa certa ocasião, eles, quando guerrearam contra Israel, eles trazem uma menina israelita. E essa menina, ela fica servindo a esposa de Naamã. Eu fico imaginando aquela menina vendo todas as coisas acontecer. Eu fico imaginando aquela menina vendo tudo passando na frente dela, as reclamações de Naamã, a dificuldade dele. Talvez ele não podia nem mais estar próximo dos seus filhos, da sua mulher. E uma coisa muito interessante, aquela menina, ela tinha todos os motivos do mundo para deixar que Naamã continuasse da mesma forma. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que existe um irmão que a gente diz: não, esse aqui, ele pode continuar do jeito que está, porque eu não vou fazer nada. Aquela menina, ela saiu cativa, ela saiu escrava, e ela estava ali servindo a mulher daquele homem. Mas era uma menina que tinha Deus no seu coração. Era uma menina que conhecia o Deus que ela servia. Aí você pode dizer: mas pastor, será que os pais dela não foram mortos? Provavelmente. A Bíblia não relata isso. Talvez aquela menina tivesse muita mágoa no seu coração. Mas eu digo uma coisa para você: naquela época a mulher, ela não tinha voz ativa. Naquela época a opinião da mulher era o que menos era válido. A mulher, ela não podia expressar as coisas, quanto mais uma escrava. Mas eu fico imaginando, pastor Jefferson, que aquela menina, ela tinha um crédito muito grande com a sua senhora. Eu fico imaginando que aquela menina, ela fazia as coisas de uma forma muito certa. E que aquela menina, mesmo sendo escrava, ela era um exemplo. Ela podia não fazer as coisas direito, mas acredito que ela fazia o contrário. Porque ela tinha Deus no coração. E um certo dia ela chega para a mulher e diz assim: olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem em Samaria, certamente ele ficaria curado. E uma das coisas que me impressiona é a certeza que aquela menina tinha daquilo que ela estava falando. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente diz assim: olha, convida um amigo, convida um parente, diz assim: ó, está tendo lá Corredor dos Milagres, sexta-feira na igreja do Independência. Aí a pessoa pergunta: e aí, o que acontece lá? Ah, é um culto. Tem milagre? Às vezes acontece. Muitas vezes a gente não tem certeza. O que você veio fazer aqui hoje? Primeira coisa que eu quero perguntar para você: o que é que você veio fazer aqui hoje? Simplesmente passar por um corredor? Porque se for passar por um corredor, a gente tem ouvido isso em todas as pregações. Irmãos, você vai só passar por um corredor.
Aquela menina disse: olha, se ele conhecesse o profeta, certamente ele ficaria curado. Ela estava afirmando, ela tinha certeza, e eles ficaram tão convictos disso, que Naamã chega e fala para o rei. Ele disse: olha, aquela menina lá, que está cativa, que está lá escrava, lá em casa, servindo, ela falou. Ele acreditou. O rei não entendeu a mensagem. A Bíblia diz que ele escreve uma carta para o rei de Israel. A menina disse: vai um profeta. Sabe qual é o grande problema da gente? É que muitas vezes Deus diz assim: vem a mim, você precisa vir a mim, buscar a mim. E a gente entende errado. Eu vou primeiro em tal lugar, eu vou primeiro fazer tal coisa, eu vou primeiro fazer de uma forma diferente. Mas aquele rei, ele achou assim: se eu mandar diretamente no rei, certamente vai resolver o problema. Porque os profetas que tinha na Síria eram empregados, eram contratados para falar coisas boas, eram contratados para fazer adivinhações. Era como se fosse aqui, era funcionário público, não tinha unção. Então ele entende que se eu mandar para aquele que manda nos profetas, porque quem mandava nos profetas na Síria era o rei. Só que conosco é diferente. Conosco a unção vem dos céus, vem direto do trono da glória. É diferente. Ele chega e envia para o rei, e o rei se indigna, porque ele diz: como? Ele está achando que eu vou curar, por acaso eu dou vida, eu dou a morte, como? Ele se indigna porque ele não podia fazer nada. Mas era necessário que a glória de Deus se manifestasse. Aquela menina, ela representa eu e você. Aquela menina, ela representa cada um que está aqui nesse mundo. Quando ele chega diante de uma pessoa e diz: olha, se você for lá no Independência, lá tem um homem de Deus chamado Pastor Jefferson, e lá Deus opera milagre. Está entendendo? É você dizer: lá eu sei que vai acontecer. Se até agora você não foi curado, se até agora não teve solução para o teu problema, quando você chegar lá, aquele homem de Deus, ele vai orar, e o poder de Deus vai se manifestar, e a cura vai acontecer. É assim que acontece. Mas às vezes alguém chega e pergunta: e aí? Eu estou passando isso, aquilo, aí eu estou com uma enfermidade. Vai na UPA, hein? Se não tiver jeito lá na UPA, já era. Não. Eu conheço um homem de Deus. Aquela menina estava dizendo: eu conheço um profeta, eu sei aonde tem profeta. Sabe por que muitas pessoas estão perecendo e não conhecem Jesus? Porque nós se calamos e não falamos que conhecemos um profeta que tem aqui na Independência. Deus. Ela dizia: Deus, eu estou aqui. Imagina ela falando: sou escrava, mas olha, meu Senhor, está perecendo, está morrendo, ele precisa te conhecer. Sabe por quê? Porque junto com o milagre vem a bênção da salvação. Aquele homem conheceu a Deus. A Bíblia diz o quê? Que quando ele vai, o prefeito, o governador, o rei, né? Ele recusa. Prefeito, governador é bom, né, gente? Quando o rei recusa, a Bíblia diz que Eliseu sabe. Porque até naquela época, notícia ruim se espalha rápido pra caramba. Até naquela época, a fofoca se espalhava muito rápido. Imagina, o rei rasgou a roupa. O rei rasgou as suas vestes, espalhou. Chegou até Eliseu, Eliseu disse: não, manda vir aqui, porque eu vou mostrar que existe profeta, que existe Deus em Israel. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção. Você veio aqui nessa noite
Você veio aqui porque você quer ser curado, porque você quer ser liberto, porque você quer receber uma bênção de Deus. Todos nós viemos por algum motivo, ou viemos simplesmente agradecer a Deus, que é algo extraordinário. Mas venha convicto que Deus vai fazer. Venha convicto que Deus vai operar. Venha convicto que Deus vai trabalhar, que Deus vai se manifestar. Então o que acontece? Aquela menina é eu e você. Aquela menina é eu e você falando daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. É eu e você dizendo, olha, eu conheço um lugar, eu sei aonde há cura, eu sei aonde há milagre, eu sei aonde Deus manifesta o seu poder. Convicção do Deus que nós servimos. Ela tinha convicção, ela sabia o Deus que ela servia. A Bíblia diz que Naamã, ele chega diante do profeta, o profeta não recebe. Eliseu manda o seu moço ir lá dizer, olha, vai lá no rio, lá no Jordão, e mergulha 7 vezes. Na hora que a notícia chegou, a Bíblia diz que ele fica muito irritado. E ele diz que aonde ele mora, em Damasco, existiam 2 rios de águas muito limpas, Abana e Fafá. E que naquele lugar seria o ideal para ele. E aí eu te faço uma pergunta. Será que o lugar que você acha ideal para a sua vida não é o lugar errado? Será que o local que você acha que deve acontecer o seu milagre, deve acontecer a sua bênção, não é o local errado? Eu escutei uma das pregações do pastor esses dias aqui, ele dizia assim, que a sua bênção está aqui. Que o problema é que nós saímos e procuramos em outros lugares. Ah, lá vem o fulano de tal. E você vai e corre para lá. Lá vai o fulano não sei das quantas. E você corre para lá. E de repente você diz, não, lá as águas são mais limpas. Mas será que lá realmente tem o Deus que você serve? Será que lá realmente o Deus manifesta com poder como se manifesta aqui? Ah, mas eu nunca vi Deus manifestar na minha vida aqui. Será que você está procurando da forma certa? Aquele homem, ele questiona e ele diz assim, ah, eu pensei que ele ia sair, eu pensei que ele ia vir, que ele ia fazer uns gestos com a mão, que ele ia pôr a mão sobre mim e que eu ia ser curado, que ele iria clamar o seu Deus e que ele iria ser curado. E ele me manda mergulhar no Jordão, um rio barrento, sujo. A Bíblia diz que os seus amigos, eles dizem assim, se ele não te mandasse fazer algo mais difícil, você não faria? E muitas vezes isso me fez pensar, porque muitas vezes a gente faz o quê? Muitas vezes a gente chega e diz assim, ah, ô Deus, eu quero um milagre. Aí Deus diz assim, amém, vai no culto. Aí você diz, não Deus, mas eu achava que o Senhor ia pegar o pastor Jefferson e ele ia chamar o meu nome e ele ia revelar a minha doença e Deus ia curar. Ei, Jesus dizia, ei, levanta e anda, pega a tua maca, levanta e anda. Ei, Jesus, ele não fazia coisas estrondosas para se aparecer, dizia, ei, em meu nome, né, ele dizia, levanta aí, ei, estica a tua mão aí. Ela ficava curada. Abre os teus olhos. E ele começava a ver. Jesus era simples naquilo que ele fazia. E o milagre acontecia. E às vezes a gente quer que Deus faça algo especial para a gente, dizendo, ah não, se Deus não for lá e fazer com que o pastor vá até lá no fundo e fale comigo, é isso que eu te... Ô irmão, mergulha no Jordão. Os amigos dele dizem assim, ei, se ele te dissesse coisas mais difíceis, você não faria? Ele disse, faria. Ele só pediu para você mergulhar. Aqueles amigos dele, eu posso dizer que seria um cara muito legal. Espírito Santo de Deus. Depois de a gente receber informação, ele fica nos convencendo. Ei, qual é o problema de fazer dessa forma? Qual
Qual é o problema de agir dessa forma? Qual é o problema de você fazer aquilo que foi dito, determinado? Porque às vezes nós queremos enfeitar, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, porque assim vai ficar mais bonito. Ei, procura ouvir a voz de Deus. Procura ouvir o Espírito Santo de Deus dizendo: filho, passe no corredor, eu vou te abençoar. Num ato de fé, acreditando que vai acontecer, e vai acontecer em nome de Jesus. Ele está dizendo: ei, mergulha 7 vezes. Glória a Deus. E ele vai. E eu imagino que cada vez que Naamã mergulhava, ele se sentia mais longe da sua cura. Você imagina mergulhar uma vez e não ver nada. Nós temos que mergulhar e dizer: continua a mesma coisa. Mergulhar a segunda vez e não ver nada. Mergulha a terceira vez e não ver nada. Mergulhou a sexta. Continua a mesma coisa. Cheio de lepra. Irmãos, a lepra, ela simboliza o pecado. Quando Naamã ele tem que se despir para mergulhar nesse rio, eu imagino que a mesma coisa ele está mostrando a sua vergonha para os seus amigos. Dizendo: até aqui, ó, é isso aqui, a minha vergonha. Ele começa a mostrar aquilo que está em oculto. Porque para mergulhar, tem que mostrar o que está em oculto. Para mergulhar, você tem que se despir do orgulho, tem que despir do seu eu, tem que despir das coisas que te prendem. Irmãos, o Rio Jordão, para mim, ele simboliza Jesus Cristo. Quanto mais nós mergulhamos, mais próximos nós estamos da nossa vitória. Quanto mais intimidade nós temos. O primeiro mergulho, ele não sabia onde que ele ia dar. Ele não sabia se ele ia mergulhar, se ele ia dar com a cabeça no barro, se ele ia dar com a cabeça na pedra. O rio era sujo. Mas quanto mais ele mergulhava, mais intimidade com o rio ele tinha, mais ele sabia como mergulhar e aonde mergulhar. E a Bíblia diz que quando ele mergulha pela 7ª vez, ele sai limpo. Irmãos, quanto mais nós mergulharmos, quanto mais nós nos dispomos do nosso eu e acreditarmos que Jesus pode operar um milagre na nossa vida, quanto mais nós nos doarmos, mais perto nós estamos de receber aquilo que nós buscamos. O pastor ele pregou esses dias e ele falou uma passagem que aos nossos olhos, poxa, é muito simples, mas é tão difícil de fazer. Ele diz: buscai e achareis, né? Batei e abusar, né? Só que a gente, muitas vezes, a gente busca só um período, só um tempo. E quando nós chegamos perto de alcançar, a gente para de buscar porque a gente cansa. A gente diz: ai não, pô, já busquei demais. Quanto mais busca, quanto mais bate, quanto mais clama a Deus, quanto mais pede, quanto mais conversa com Deus, quanto mais você se relaciona, mais próximo você está de alcançar aquilo que você quer. E eu fiquei perguntando: por que é que o profeta não atendeu aquele homem? Por que é que o profeta não foi até Naamã na primeira vez? Porque a Bíblia diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Primeiro você tem que ir a Jesus. Primeiro você tem que mergulhar. Primeiro você precisa ir a Jesus Cristo, para que depois você possa ir ao Pai. Ele fez o inverso, mas o Pai disse: olha, existe uma solução para você. Vai no meu filho, mergulha nele, vai de cabeça, não tenha medo. Cada vez que ele mergulhava, mais confiança ele tinha. Quanto mais ele mergulhava, mais íntimo do rio ele estava. E eu acredito que na última vez ele mergulhou, se jogou mesmo. Ele disse: agora vamos jogar. Ele já conhecia o rio. Ele já sabia que se ele mergulhasse em tal lugar, talvez ele ia bater com a cabeça no barro. Talvez se ele mergulhasse em outro lugar, ele ia arrastar na pedra. Ele disse: não, aqui eu mergulhei, aqui não tem nada, é aqui mesmo que eu vou.
foi de cabeça. E quando ele se levanta curado. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele volta no profeta. E o profeta atende ele. Glória a Jesus. Porque o profeta representa Deus. Primeiro, a gente precisa ir a Jesus. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente quer pular o caminho, a gente quer ir primeiro no Pai, a gente quer ir direto no Pai e dizer: oh Deus, me ajuda aqui, eu estou precisando, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Aí o profeta diz: não, avisa ele lá, que primeiro ele precisa ir lá no meu filho. Muitas vezes Deus usa eu e você. E muitas vezes alguma pessoa é usada para falar comigo e com você a respeito disso. Porque nós estamos procurando caminhos errados. Nós estamos andando de forma errada. Nós queremos chegar à solução dos nossos problemas de forma errada. E aí Deus usa uma pessoa, que nem usou aquele menino e disse: Deus, o profeta, está mandando você ir lá no filho. Primeiro você mergulha no filho. Primeiro você tem intimidade com o filho. Primeiro você conhece o filho. E depois você vem a mim. Quer conhecer Deus? Quer ver as maravilhas de Deus? Conhece o filho. Quer conhecer o que Deus pode fazer na tua vida? Quer saber aquilo que Deus pode operar e manifestar? Conhece o filho. Tem intimidade com o filho. Muitas vezes nós estamos vivendo e passando situações onde nós não entendemos e nós ficamos nos questionando: por que Deus que eu estou passando isso? Porque você não conhece o filho. Você vem na igreja, você participa de qualquer coisa na igreja, de célula, de grupos, de escola bíblica, você participa dos cultos, mas você não conhece o filho. Nós vivemos uma geração que não tem mais intimidade com o filho. Nós vivemos uma geração que ela questiona o tempo que ela tem. E não vou falar como todos os pregadores falam: porque fica 3, 4 horas no WhatsApp. Eu fico 3, 4 horas no WhatsApp. Eu não vou falar outros pregadores: fica na frente do computador. Querido, você pode ficar no WhatsApp, você pode ficar no computador, você pode ficar no que for. Mas você precisa ter tempo e intimidade com o filho. Você precisa tirar um tempo e dizer: esse tempo aqui eu vou mergulhar. Esse tempo aqui eu vou parar tudo que eu faço e vou mergulhar. Eu optei fazer isso de madrugada, porque de madrugada está todo mundo dormindo. Ninguém quer bater papo comigo. Aí eu mando mensagem para eles da manhã, né, para vocês, quando eu estou orando vocês aí. Né? Chega, não chega? Né? Estou orando, a Lília acorda às 4, 3 horas, eu já estou acordando ela. Estou orando por vocês e pela família de vocês. Voltei a mandar, não estava mais mandando. Porque é o horário que eu posso conversar com o Pai. Por quê? Porque os outros eu não poderia? Não, porque os outros eu optei fazer outras coisas, mas eu escolhi um horário de mergulhar. Eu tenho um horário para mergulhar. Eu tenho um horário para intimidade. Eu tenho um horário para buscar. E muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus quer nos dar por isso. Aqueles homens, quando disseram para Namã: mano, poxa, se ele te perguntasse coisas difíceis, se ele dissesse para você fazer coisas difíceis, você faria. É o Espírito Santo de Deus dizendo para nós assim: ei, o Pai está dizendo para você ter intimidade com o Filho. O Pai está dizendo para você buscar o Filho. O que vai acontecer? Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro a intimidade. Não se preocupa com o que está acontecendo, não se preocupa com os problemas. A gente está tão envolvido com os problemas e fazemos que os problemas eles se potencializem dentro do reino, na igreja. Não. Entrou nessa porta aqui e disse: esse problema vai ficar aqui fora, porque agora é um momento de intimidade. É o momento de buscar a tua face. É o momento de ver aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. A Bíblia diz que Namã, ele volta ao profeta para dizer: olha, agora verdadeiramente eu sei que existe Deus em Israel. Sabe o que vai acontecer?
Eu escutei muitas pessoas reclamando de fofocas sobre a igreja, desde que eu estou aqui. Você quer ver parar a fofoca? Você começar lá fora e testemunhar milagre. Aleluia. Você quer ver parar a fofoca? Você vai preparar um pouco mais cadeiras aqui, porque não vai ter lugar. É você começar a testemunhar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Mas se você não tem intimidade com o filho, como é que você vai testemunhar alguma coisa se você não tem o que testemunhar? Se você não tem o que falar, se você não tem o que dizer, então começa a ter intimidade, começa a viver o milagre, o primeiro milagre, conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro milagre da sua vida. É Deus te dando vida através do Filho. Começa a falar, começa a declarar, começa a dizer: olha, Deus fez isso na minha vida. Aonde? Lá na IEQ Independência. Lá tem profeta. Lá tem profeta. Em vez de sair aqui, não, porque lá está acontecendo isso, porque lá está falando aquilo. Ei, reino dividido não prospera. Uma vez chegaram para Jesus e disseram: ei, esse aí expulsa em nome de Beelzebul. Lembrei, Jesus, diabo expulsa o diabo. Beelzebul expulsa Beelzebul. Tem intimidade com o Filho, e você vai ver a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: o que é que você veio buscar aqui nesse lugar? Você veio buscar um milagre?